Bom dia a todos. Eu queria dar início a esta segunda palestra dentro da atividade Ciclo de Palestras Online. É uma atividade da Comissão de Cultura e Extensão Universitária aqui da Faculdade de Medicina. Meu nome é Carlos Serrano, sou atual presidente dessa comissão e nós temos a honra para esta segunda palestra de ter a presença da Daniela Chiaretti, que vai nos falar sobre o desmatamento crescente da Amazônia. A Daniela é jornalista especializada em assuntos ambientais. Ela é reconhecida tanto no Brasil como no exterior como uma das mais entendidas nos impactos do desmatamento da Amazônia. É uma honra ter ela aqui para nos explicar este assunto bem atual e que interessa a todos nós brasileiros. Daniela, é muito grato por ter aceito o nosso convite e, eventualmente, posso fazendo alguns comentários que o público passa pelo chat. E a intenção é fazer uma apresentação bem à vontade, Daniela. Então, eu passo agora a palavra para você e obrigado aí pela sua presença e pela sua conferência. Tenho certeza que vai ser de interesse para todos nós. E ainda mais é um assunto de interesse, mas é um assunto não Covid, aí para nos distrair um pouco com esse assunto. Obrigado, Daniela. A palavra é toda sua agora. Bom dia, professor Carlos. Eu que fico... Você está me ouvindo bem? Tudo bem. Sim. Ok. Eu fico muito honrada com esse convite, fiquei emocionada de ver os médicos, os seus colegas operando na sala de operação. É muito emocionante. Então, agradeço muito o convite. É diferente para mim falar com as pessoas ligadas à Faculdade de Medicina. E, enfim, eu espero que seja interessante para vocês. Obrigada pela apresentação. Eu trabalho com esse... eu sou jornalista, né? Não sou uma cientista, não sou uma pesquisadora, mas trabalho com esse tema, escutando as pessoas que trabalham com esse tema há muitos anos, há mais de 25 anos. Ininterruptamente, há 15 anos, no jornal Valor Econômico. E é muito interessante ver esse momento, como essa discussão em Amazônia atingiu um outro patamar no debate brasileiro. É ótimo, porque finalmente, né, eu vou falar um pouco do que as pessoas me falam desse momento atual. E, por favor, professor Carlos, quando não estiver claro, quando quiser fazer alguma interrupção, vai ser ótimo se a gente puder conversar. Primeiro, eu queria dar um raio-x rápido da Amazônia Legal. A Amazônia Legal é um conceito político que é um espaço geográfico, né, que compreende 9 estados, todos os estados que a gente tem em mente da Amazônia, Amazonas, Pará, todos esses, mais um pedaço do Maranhão, dá 9 estados, no Mato Grosso. É uma área de 5 milhões de quilômetros quadrados. Para se ter uma ideia o que significa, a Europa, por exemplo, são 10 milhões, né? Então, é uma área muito grande. O Brasil mesmo, 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Uma área do território brasileiro. A população é mais ou menos estimada entre 28 e 30 milhões de pessoas. As emissões de gases de estufa, acho um dado interessante, elas correspondem, o desmatamento que acontece na Amazônia e as queimadas, correspondem a quase a metade das emissões nacionais do Brasil. Então, ela é estrategicamente importante nas negociações internacionais, quando se fala de clima, de mudança de clima, também por esse motivo. Para dar um dado para vocês, a Amazônia ela tem o ranking de leitos, né, de UTI por 100 mil habitantes. Nesse ranking, os 4 piores estados são amazônicos, Amapá, Pará, Roraima e Maranhão. Acho que isso ficou bem claro agora, né, na Covid. Por outro lado,
quase 70% dessa região, 68%, segundo os últimos dados, ainda é floresta, o que não é pouco, é muito. Mas entre 30% e 40% dessa cobertura vegetal toda da floresta, desse território, foi modificado nos últimos 30 anos. Então, é uma mudança muito rápida que está acontecendo. Bom, sobre desmatamento. Hoje mesmo, às 9 horas da manhã, saíram os últimos dados, voltando ali para a tabela. Bom, pode ser essa. Saíram os últimos dados do INPE sobre o desmatamento. O INPE é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, é um órgão federal ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, e o INPE tem vários sistemas de monitoramento do que acontece na Amazônia, na floresta. 2 deles são muito importantes. Um deles é o sistema DETER. São satélites que passam pela Amazônia com mais frequência, enxergam o que está acontecendo, mas não com tanta acuidade. Quem tem muito, então, o que acontece é o seguinte, hoje, por exemplo, toda sexta-feira, os técnicos do INPE, que estudam o desmatamento desde 1988, o Brasil é uma referência nesse monitoramento do que acontece na floresta, é uma referência mundial. O sistema é excelente, é reconhecido no mundo inteiro. Hoje, por exemplo, eles deram exatamente o que está acontecendo, fecharam o mês de julho e acabaram de dar o que aconteceu nos últimos 12 meses. Os dados de desmatamento na Amazônia, eles não têm o calendário gregoriano nosso, né, janeiro a dezembro. Os dados são sempre agosto, o ciclo até 31 de julho, porque é quando as queimadas, a seca na Amazônia é muito forte. Bom, o que aconteceu agora? Né? O que a gente está vendo? A gente está vendo o seguinte, essa tabela que vocês veem aí, ela é da semana passada, da sexta-feira da semana passada. Eu não consegui atualizar porque o dado acabou de sair. Mas, em vez desse dado, 8.758 quilômetros quadrados, o dado fechou com 9.000 e... deixa eu dar para vocês direitinho. 9.100, eu tenho aqui. 9.125 quilômetros quadrados. Para que vocês... isso é corte raso, quer dizer, é o corte da floresta mesmo. E isso é uma área quase 6 vezes maior do que a cidade de São Paulo. E é o pior resultado nos últimos 5 anos. E está acima das metas climáticas do país. Aqui nesse gráfico dá para a gente ver o que aconteceu nos últimos 5 anos. Oscilou um pouquinho, baixou em 2016, 2017. No ano passado, 2018, então agosto de 2018 até julho de 2019, teve uma queda grande, isso são 30%, e agora, de novo, esse aumento é 33%. Esse dado, depois, ele é confirmado no segundo semestre, por esse outro sistema de monitoramento do INPE, que é muito mais acurado. E esse dado, infelizmente, tende a ser pior na hora que se fecham os 2 números. Bom, para vocês terem uma ideia, esse número foi pior já. Em 2004, esse número que hoje está em torno a 9.000 quilômetros quadrados foi de 27.000 quilômetros quadrados. Foi um número horrível, péssimo. O governo, na época, agiu rapidamente, fez um plano de combate ao desmatamento, com penalidades fortes, indo à região, e também um plano de tentar uma alternativa de desenvolvimento. Eu vou voltar a isso depois, para a gente poder discutir um pouco isso. De qualquer maneira, naquele momento, teve efeito essa medida. Em 2012, esses números caíram bem, 4.500 quilômetros quadrados, a menor taxa da história. E bom, enfim, a gente pode dar uma olhadinha no outro gráfico, para a gente ter uma ideia um pouco. Isso é como o INPE, esses dados são públicos, qualquer pessoa pode acessar. E isso mostra esses últimos 5 anos. O nosso momento agora é o gráfico roxo, tá? Então, como vocês veem, o ano passado, julho, foi bem pior, tá vendo? É o
é a alta em vermelho, é o gráfico em vermelho. Então, isso é um sinal, é um bom sinal no meio de tudo isso, é um bom sinal. Comparando os 2 meses de julho de agora com julho do ano passado, há uma queda. E as pessoas torcem para que essa queda realmente se mantenha e não que continue a subida. Se vocês lembrarem, o governo criou em fevereiro um Conselho Nacional da Amazônia Legal, alertado por isso que está acontecendo. Eu vou falar um pouquinho das repercussões também. Criou um Conselho Nacional e o presidente desse conselho é o vice-presidente Hamilton Mourão. E existe o exército, uma GLO, como eles chamam, que está em campo. Talvez isso em julho já seja um pouco o efeito da GLO. Mas deixa eu conversar um pouquinho sobre as causas. Está claro até aqui, professor Serrano? Não, tá ótimo. Eu só me chamou a atenção que nesse gráfico, Daniela, que nessa linha roxa, em agosto do ano passado, ela também estava alta, né? Exatamente, porque a gente vem, professor, muito bem indicado. O agosto do ano passado se cruza é como se a linha vermelha, a de julho, seguisse para a linha roxa do agosto. Então, a tendência de alta, professor, é dos últimos 14 meses. A gente vem numa tendência de alta, comparando os meses com o mesmo período do ano passado, 14 meses sucessivos de alta. É um quadro bem ruim. As causas para isso, a Amazônia, quem conhece, né? Eu já fui mais de 40 vezes e toda vez que vou me assombro, não conheço nada, porque é um território muito grande, muito complexo e muito diferente, né? Maravilhoso, por sinal, é um lugar fantástico. Os pesquisadores, e aqui eu vou citar alguns, Adalberto Veríssimo, por exemplo, é do Instituto do Belém do Pará, um outro chamado Gabriel Lui, que é do Instituto Clima e Sociedade, com sede no Rio de Janeiro, o Paulo Moutinho do IPAM, que é de Brasília, mas fica em Belém. Há muitos pesquisadores brasileiros reconhecidos que estudam, né, as causas, os vetores, os desafios. Então, o Beto Veríssimo, ele fala que a Amazônia, nesse momento, ele enfrenta uma tempestade perfeita, infelizmente. Uma crise ambiental, uma crise econômica e uma crise social. Um dado agravante, um dado preocupante, é que a derrubada de floresta, ela cresce mesmo em um momento em que existe uma redução de atividades econômicas em função da pandemia. Então, não tem, segundo esses pesquisadores, nenhuma relação que a gente precisa desmatar a floresta para crescer economicamente. O desmate cresce mesmo nesse momento de violenta retração por causa da pandemia. Ele é um fenômeno relacionado com a invasão de terras públicas. Então, o que acontece na Amazônia é um conflito pela terra mesmo. E aí são questões muito complexas. De um lado, os índices de desenvolvimento econômico da região são muito baixos. Realmente, olha, a Amazônia responde por 8% do PIB brasileiro. É o mesmo número que ela respondia em 1970, sendo que em 1970 a gente tinha quase que 20% mais de floresta. Então, é um desafio grande ali, né, para o Brasil, para os brasileiros. O que acontece, é difícil simplificar, mas existem vários fenômenos ali. Um deles, o mais atual, é a ocupação de terra mesmo por grileiros, né? Esse é o nome que se dá aos desmatadores. Essas terras são terras públicas, são terras que os governos federais e estaduais ainda não deram uma destinação, ainda não falaram, olha, essa porção de terra aqui vai virar uma unidade de conservação, um parque, uma floresta, a gente não vai mexer. Essa unidade aqui, esse pedaço aqui é uma terra indígena.
Aqui é uma cidade, nós vamos desenvolver de outra maneira. Muito das terras na Amazônia ainda não tem isso, ainda não tiveram um destino. E essa é a maior ameaça, é onde elas estão sendo ocupadas. É considerado um crime ambiental porque essas terras são públicas, são de todos nós brasileiros, né? Então é complicado. E os desmatadores, os grandes desmatadores, desmatar, professor Carlos, é uma atividade cara. É preciso, imagine, é preciso talvez construir pequenas estradinhas, levar tratores grandes, esses desmatamentos de grandes áreas, levar grandes tratores, levar pessoas, levar essas pessoas, levar almoço, levar o que eles chamam de rancho, né, para essas pessoas, depois desmatar de uma maneira que os satélites não peguem, que não seja claro, uma atividade clandestina, e depois, se possível, tirar essas árvores centenárias de lá, que valem muito dinheiro, e tirar como? Levar para onde? Né? E aí acontece o segundo problema. Depois que se desmata, e se desmata muito, para ocupar a terra, o que se faz com aquela madeira que está no chão? Os desmatadores, eles jogam fogo. A madeira é um combustível. A Amazônia, o nome dela é floresta. Aqui só um gráfico para que vocês vejam, que é o seguinte. É um gráfico, se vocês abrirem o gráfico do INPE, vocês vão ver isso. Diariamente, eu tenho número. Esse número aqui de avisos, por exemplo, 41.235 avisos, são os alertas. O tempo aqui é 4 de agosto de 2019 até 23 de julho de 2020. Os técnicos do INPE, quando eles veem os radares, o satélite passa, indica que está havendo uma mexida na floresta, os técnicos do INPE olham aquilo e avisam os órgãos ambientais, a fiscalização, que são tanto o IBAMA como os órgãos ambientais estaduais. Diz, olha, corre lá, e ali parece que estão mexendo. Né? Então, veja, nesse período foi 41.235 alertas. Bom, voltando, o fogo, vamos falar um pouquinho do fogo. A madeira no chão, já seca, é um combustível, né? É um combustível de queimada. A Amazônia, o nome dela é floresta tropical úmida. Os pesquisadores dizem que é dificílimo que ela queime naturalmente, porque precisa ter uma seca muito forte, um período de seca muito forte para cair um raio e as árvores queimarem. Então, o que acontece? Na maior parte das vezes, na grande maioria das vezes, esse fogo é provocado. E a madeira está no chão, ela já está seca e começa a temporada de incêndios, porque aqueles grandes desmatadores investiram dinheiro naqueles tratores e tudo. Então, eles querem ocupar aquela área, certo? Então, eles vão queimar. A temporada de incêndios começa forte em julho, em agosto, em setembro. Vocês vão lembrar que no ano passado a coisa foi tão forte que num dia de agosto, acho que dia 13 ou 19 de agosto, às 3 da tarde, São Paulo ficou escura, né? Em função da queimada da Amazônia mesmo. São Paulo virou noite, foi dia 19 de agosto. Enfim, para que vocês... Isso é mais um agravante, eu queria falar para vocês que são médicos... as populações da Amazônia, elas sofrem com a poluição das queimadas regularmente. Em parte, isso é preciso que se diga, existe uma tradição também de fogo dos pequenos agricultores e tudo, para limpar a área, para fazer roçado. Também se limpa para pastagens, né? Isso também em parte, existe esse fenômeno cultural também. Mas ele é pequeno, segundo os pesquisadores, ele é em menor escala. De qualquer maneira, as queimadas têm sido tão intensas que as populações das cidades, de Rio Branco, de Porto Velho, sofrem muito problemas respiratórios provocados pelas queimadas. Esse ano, existem alguns estudos que indicam que a situação pode
enfim, se ela não estiver controlada, a situação pode se agravar, porque já tem seca e tem a pandemia, né? Então, isso pode criar um momento de maior estresse ali. Bom, existiu uma reação. Aqui, por exemplo, eu tentei mostrar para vocês, o INPE sabe, os municípios que têm maior área de desmatamento, olha, é Altamira, no Pará, São Félix de Xingu, no Pará, Porto Velho, né? Esses dados são assim. E as unidades de conservação, as florestas, as áreas que têm mais índices de desmatamento. Só para que vocês saibam. Bom, eu queria falar antes da reação, um pouco e depois, porque preservar é importante. Estou indo bem aqui, professor? Quer comentar alguma coisa? Tá. Fiquei com uma dúvida e tem alguns comentários aqui no chat. Você falou que o desmatamento é feito por grileiros e a ideia que a gente tem é que esse desmatamento depois vira para fazendas, agricultura, ou eventualmente pecuária e tal. Então, teria um papel nesse desmatamento por parte desses de fazendeiros com essa intenção? Não é apenas pelo jeito não é para vender apenas madeira, é para ocupar a terra, para virar uma área produtiva nesse sentido. Olha, no passado, a venda de madeira depende, né? Imagina que a região é tão grande, essa é uma pergunta muito boa, mas é uma resposta complicada. A venda de madeira, professor, ela acontece quando esses lugares estão próximos de estradas, porque como é que você vai transportar essas enormes toras, né, até as serrarias? Como é que você tira essa madeira do meio da floresta, né? Então tem que ter ramais, tem que ter estradas, né? Então, e são madeiras de lei, né? São importantes e tal. Então, isso era uma coisa muito forte no passado, ainda é, mas tem que ter uma logística, vamos dizer assim. O que se diz é que mais de 90% do desmatamento hoje na Amazônia é ilegal. Por que tem uma parte legal? Porque a legislação permite para os proprietários de terra na Amazônia, então você tem uma terra legal na Amazônia, 80% daquele seu terreno, a lei diz, você tem que preservar do jeito que é, como uma reserva legal. Você não pode mexer. Mas 20% você pode fazer o que você quiser. Esses 20%, se eu desmatar, é um desmatamento legal. Eu estou no meu direito. Imagine que as terras na Amazônia são enormes, imensas. Altamira, por exemplo, é o maior município do Brasil e é maior do que países. Altamira é gigante, né? Tudo na Amazônia é grande. Bom, são fazendeiros. Veja, o agronegócio brasileiro hoje, ele é muito sofisticado, ele ocorre em outros lugares. Esse agronegócio exportador e do qual o Brasil depende, o PIB brasileiro depende desse setor, ele tem uma parte extremamente sofisticada mesmo, áreas já abertas e já consolidadas, vendem para a Europa e para a China, estão hoje muito atentos a essa questão ambiental e não querem ser confundidos com os grileiros e os desmatadores ilegais da Amazônia. Isso é importante. Agora, os grileiros da Amazônia, aqueles que eles ocupam a terra, é uma atividade ilegal e depois que desmata, eles colocam ali alguns bois para mostrar que a terra foi ocupada. Depois tratam de ir com documentos, uma série de documentação falsa, para dizer essa terra é minha. Né? Então, esse processo de documentos falsos, ele é tão forte que algumas pessoas dizem que o estado do Pará, por exemplo, se você pegar todos os documentos de quem tem terra, daria para cobrir o estado do Pará 5 vezes com o número de papéis que existe. Então, é uma atividade de especulação de terra mesmo. Não sei se eu respondi a pergunta, mas hoje o foco maior é difícil simplificar. Existem assentamentos, existem os pequenos agricultores, e existe também uma enorme dificuldade
eu vou chegar a isso depois, de como desenvolver essa região. Quer dizer, qual é o futuro que vai se dar a essa região para que a floresta não caia. Porque se a pessoa não tem nada e ela está morando no meio de um seringal e ela apenas faz borracha, o preço da borracha cai, a vida dela se complica. Então, para ela é mais fácil ter lá um boi, 2 bois e vender na cidade mais próxima depois. A Amazônia é um desafio enorme para a gente. Ela não é uma questão simples. E o interessante desse momento, no meu ponto de vista, é que as pessoas, os brasileiros, estão se interessando por essa parte enorme do Brasil. E isso vai, eu espero, vai criar muitos debates entre a sociedade para a gente saber como lidar com tudo isso, né? Eu queria falar um pouquinho da reação do desmatamento, rapidamente. Como vocês viram, no último mês, em junho do ano, desde junho, essa reação tem sido muito intensa e tem pego diversos setores da sociedade. Começou, por exemplo, com 29 investidores de grandes fundos de pensão internacionais, em junho agora, dizendo, olha, o Brasil está se colocando, o desmatamento ele tem que ser controlado, nós temos muita incerteza das condições que a gente tem no país para investir. Em julho, esse slide que vocês estão vendo aí, 38 grandes lideranças empresariais, CEOs de grandes empresas, 60 grandes empresas brasileiras e multinacionais com interesse no Brasil, que estão aqui, né? E 4 grandes entidades, pediram ao governo um combate inflexível no desmatamento ilegal na Amazônia, com inclusão das comunidades que estão lá, e adoção de medidas, de mecanismos econômicos para que essa região possa ter algum desenvolvimento também, e um desenvolvimento sustentável. É isso que vocês veem aí. Eles pedem ali, não sei se dá para ler, mas eles pedem um combate inflexível do desmatamento ilegal na Amazônia e demais biomas brasileiros, né? E pedem várias coisas. Depois, ex-ministros da Fazenda de vários governos brasileiros e ex-presidentes do Banco Central também pediram que a retomada da economia depois da pandemia no Brasil siga um caminho de descarbonização. E, nesse sentido, há várias linhas, mas o combate ao desmatamento ilegal na Amazônia é uma prioridade. Depois vieram os bancos. Os 3 maiores bancos privados brasileiros, Bradesco, Itaú e Santander, agora, dia 23 de julho, também foram ao governo e também publicaram um plano para promover o desenvolvimento sustentável da Amazônia, tentando desenvolver as cadeias regionais, por exemplo, castanha do Pará, açaí, e tentando também pensar numa infraestrutura básica de internet, de energia. A energia na Amazônia é precaríssima, as comunidades são movidas a diesel, quando poderia, por exemplo, ter energia solar nessas comunidades, né? E se fala muito em bioeconomia, nessa coisa nova. A Amazônia é uma fronteira nova, então ela exige da gente criatividade, tecnologia, novas maneiras de pensar o desenvolvimento dessa região. Agora, no final do mês, a Igreja Católica pediu a defesa da Amazônia também, vários padres e bispos. E enfim, eu queria falar um pouquinho por que preservar é importante. Preservar a Amazônia é importante por vários motivos. O motivo climático é a emissão de gases de estufa. Vocês sabem, o mundo passa por uma emergência climática. As previsões são de que as crises serão muito piores. Então, a Amazônia, nesse processo, é vítima e algoz do aumento da temperatura. Ela é algoz porque quando você queima a floresta, você emite gases de estufa para a atmosfera. Muito. Ela é vítima porque com o aquecimento da temperatura, as árvores se ressentem e não conseguem se regenerar como deveriam. Existem alguns pesquisadores, um dos maiores climatologistas do mundo,
nós temos vários pesquisadores importantíssimos, Carlos Nobre, Paulo Atacho, e o Carlos Nobre e outros dizem que existe um ponto de não retorno para essa degradação da floresta. Esse ponto de não retorno é 30%. A Amazônia, embora ela seja exuberante, ela é frágil. Se a temperatura aquece muito, ela não consegue, o solo, ela não consegue, as árvores não conseguem voltar como eram antes, a se regenerar. A importância dela também tem a ver com a biodiversidade, é um mundo novo que a gente não conhece. O desmatamento, ele causa aumento de doenças. Por exemplo, malária. Existe uma professora brasileira em Harvard, que chama Márcia Castro, uma especialista nisso, e ela diz que a cada 1 quilômetro quadrado desmatado na Amazônia, surgem 27 novos casos de malária. Vocês devem ter ouvido, muita gente está começando a alertar para as novas zoonoses, os novos micro-organismos que podem surgir, que a gente nem conhece, que podem surgir com o desmatamento. Por fim, uma coisa muito importante são o regime climático, as chuvas. A floresta, ela funciona como uma bomba de água. E essa bomba de água forma, eu não sei se vocês já ouviram falar, os rios voadores, que são a umidade mesmo, que vem da Amazônia, bate nos Andes, na cordilheira, e desce. E essa chuva é uma chuva fundamental no Mato Grosso, para o agronegócio, né? Onde a gente tem para as nossas culturas, e depois ela até bate em São Paulo. Imagine só, ela faz E a Amazônia, se a gente desmatar, ela vai perder essa capacidade de bombear, de produzir chuva, umidade, né? Combater a seca. E, bom, o que eu tenho escutado, né, professor Serrano, das pessoas que trabalham na área, é que é preciso agora mensagens muito claras do governo para combater a emergência, o desmatamento, a alta do desmatamento, o que é ilegal, o crime, né? É a maior parte do que está acontecendo ali. A mensagem, segundo essas pessoas, tem que ser clara. Tem que ser clara que o desmatamento é crime, quando não é, né? A maior parte dele, que ele tem que ser punido. Existem pessoas que defendem que os grandes desmatadores, que na verdade eles podem ser conhecidos, eles têm CPF, né? Não é tão difícil chegar, são áreas enormes. Eles têm que ter é um crime contra o patrimônio brasileiro. Então eles têm que ter punições mesmo, crédito brecado, bens, restrições, né, a crédito e tudo. O Tasso Azevedo, que é um grande especialista entender o que os satélites mostram, as imagens de satélite, é um engenheiro florestal, ele diz que uma das coisas é que essa terra ocupada ilegalmente, ela não pode ser vendida para outros depois, né? Então, se a gente identifica que aquela terra não podia ter sido desmatada, crime 1, não podia ter sido queimada, crime 2, e agora vai ser vendida, terceiro, não pode, né? Então, existem algumas coisas assim. Não que seja fácil, em nenhum momento é fácil, mas a gente vai ter que encarar isso. E, por fim, eu queria falar um pouco do grande desafio no meu ponto de vista e desses pesquisadores todos, que é como desenvolver esse enorme território, né? Então, se a gente... que é lindo, né? Eu tenho uma foto ali de uma árvore, que é eu adoro essa foto, é uma área Munduruku, grande. Uma vez eu fui lá ficar com os índios Munduruku um período, não dá para ver, isso é muito cedo de manhã, 5 horas da manhã, essas nuvens ali, é uma mangueira grande, as nuvens se confundem um pouco com o rio, é um rio lindo, e as índias vão lá já tomar banho e lavar as coisas todas, os materiais, enfim, é uma região maravilhosa do Brasil, com muitos desafios, tem uma agenda nova,
Fala-se muito agora, por exemplo, em bioeconomia, né? O que que isso quer dizer? Como é que a gente... Porque, professor Carlos, se a gente desenvolver a Amazônia do mesmo jeito que nós desenvolvemos São Paulo e Rio, ela vai para o chão, né? É uma coisa inevitável. Então, é preciso cuidado, existe uma economia do cuidado, quer dizer, o transporte na Amazônia, a maneira que as pessoas se locomovem, é fluido, é através dos rios, né? Não é através de estrada. Agora, a gente pode melhorar esse sistema, né? O que é muito claro ou mesmo assim, a produtividade da pecuária, por exemplo, que está nas margens ali, ou mesmo nessas fazendas ocupadas, às vezes é um boi, dois por hectare. Então, isso pode ser muito intensificado, não precisa cortar mais floresta, pode melhorar a intensificar, né, a intensificar a pecuária ali. O setor agroflorestal, por exemplo, ele tem manejo dessa floresta, essas madeiras que são preciosíssimas, como fazer isso de uma maneira legal e que eles ganhem dinheiro com isso. Enfim, tem que ter políticas públicas claras, tem que estudar, tem que debater políticas públicas claras. E, principalmente, parar de perder floresta, conter o desmatamento e o fogo, é um saque, como eu já disse, ao patrimônio público, e destinar esse estoque enorme de terras públicas que não estão destinadas, que são terras de ninguém, e aí são ocupadas. Enfim, é um pouco isso que eu imaginei falar. Tá bem. Daniel, eu estou vendo aqui alguns comentários, eu queria fazer já dois comentários, assim, perguntas para você. A Amazônia, como você explicou, envolve vários estados no norte, mas também envolve outros países. Ela se estende para a Colômbia, para a Venezuela, Paraguai. Então, existe também esses cuidados para esses outros países, porque a gente só ouve falar do Brasil, mas existe o desmatamento nesses outros países, alguma cobrança, alguns cuidados. Aí, emendando a segunda pergunta que eu estou vendo aqui, Daniela, se a gente vê hoje em dia, essas últimas semanas, principalmente essa última semana, que é um assunto de manchete nos jornais, essa preocupação do desmatamento da sociedade. A dúvida é se é uma preocupação que está sendo interna ou como teve uma repercussão internacional, o Brasil está sendo cobrado. Se não tivesse essa cobrança internacional, esse olho dos países de fora, se o Brasil iria se mexer tanto assim. Então, essas duas questões aí que eu queria ver a opinião. Nossa, difíceis. A segunda, particularmente, bem complicada. Mas a primeira tem toda a razão, professor Carlos. Só 60% da Amazônia é brasileira. Só 60% parece pouco, é muito, um território enorme. Mas os outros 40% estão em outros países que também têm problemas. Então, por exemplo, a Bolívia tem um processo de desmatamento também muito intenso e muito forte. A Colômbia também. A Colômbia, anos atrás, quando havia as Farc, as guerrilhas, o governo colombiano, quando ia para as reuniões internacionais, né, de clima, de biodiversidade, era uma posição muito complicada, porque ele dizia, eu não consigo controlar meu território inteiro, porque tem regiões de florestas e eu não consigo controlar. Esse fenômeno de desmatamento, professor, não é só brasileiro. A pergunta é excelente. É um desafio dos países amazônicos. Agora, como a gente tem um território muito maior, a gente fica muito visível. Tem uma coisa interessante, o INPE e os sistemas de monitoramento, eles, anos atrás, os outros países começavam a pedir para o Brasil que ensinava a eles a analisar isso. Porque o Brasil está muito adiante de outros países nesse entendimento do que acontece ali, né? Então, eles pediam isso.
Agora, eles têm muitas dificuldades também. Na Colômbia, por exemplo, existe uma plantação muito grande de óleo de palma, que eles falam, né? Que é dendê, que é o que acontece na Indonésia também, no Congo. As florestas tropicais, professor Serrano, estão em risco, porque o mundo sempre se desenvolveu cortando floresta. Isso é verdade. Agora, o que a gente sabe é que não pode mais. Então, nós temos esse desafio de fazer de outra maneira. Esse é o desafio da nossa geração e das que virão. A gente precisa fazer isso, até para a nossa própria sobrevivência. A segunda pergunta, se o Brasil teria se movido sozinho, sem a pressão internacional. É uma pergunta difícil de responder. Em 2004, professor, quando teve aquela alta, 27 mil quilômetros quadrados de alta, uma alta, um pico assim, o desmatamento fez assim, o governo se mexeu. A comunidade internacional, ela sempre olha para a Amazônia, porque é simplesmente a maior floresta tropical do mundo. Nós temos uma riqueza enorme, né? E ela é um fator climático muito importante mundial. Se a gente desmatar a Amazônia inteira, não só nós vamos sofrer, mas o mundo inteiro. Então é por isso que o mundo olha para isso dizendo o que vocês estão fazendo, né? É uma linha fina, o Brasil sempre reage, principalmente os militares, né? Reage lembrando da soberania nacional e tudo, mas o território é o território brasileiro, mas a responsabilidade é uma responsabilidade também global. Esse é o problema. Se o Brasil teria se mexido nesse momento, talvez não, é o que eu posso responder. Claramente, a pressão econômica está mudando as regras desse jogo. Então, é uma mudança que acontece economicamente, de uma maneira muito forte. E é algo, nesse ponto de vista, também muito importante, porque depois da pandemia, o que está se falando no mundo inteiro, não só no Brasil, é que nós vamos viver um momento de crise econômica forte também. Os países têm falado disso. Então, quer dizer, o Brasil não pode abrir mão, não pode, além desse problema que não é pequeno, ter mais um na sua cesta, certo? Tem um problema a mais. Ao contrário, do meu ponto de vista, agora eu falo do meu ponto de vista e dos pesquisadores que eu escuto, a gente tem uma oportunidade também. Os países querem investir, querem ajudar. Como fazer isso é que a gente tem que discutir. Mas eu, no meio dessa crise toda, sou otimista, porque nunca se falou tanto de questões ambientais e de Amazônia como agora. A sociedade brasileira está discutindo. Como o senhor disse, está nas manchetes. As pessoas estão se preocupando. Eu fico honrada de falar para vocês, que são médicos, um público muito diferente do que eu estou habituada a falar. Eu fico feliz de ver esse interesse enorme, né, de vocês. É uma área de conhecimento, uma fronteira de conhecimento, e ela é vital. Eu espero ter resolvido. É bom que a gente consiga. É uma emergência agora. Esse combate ao desmatamento ele tem que acontecer. Tem mesmo. Obrigado, Daniela. Só vou fazer uma pergunta aqui de um colega sobre a mineração, se a mineração também influencia nessa invasão da Amazônia, não apenas a agropecuária. Se vocês têm dados sobre isso. Ótima pergunta, boa pergunta. A mineração é um vetor de desmatamento também. Agora, é uma questão bastante controversa, porque o que se diz é que existem grandes jazidas ali, né? Tanto de, por exemplo, bauxita, que vai fazer o alumínio, como outras. Então, a mineração é uma atividade também econômica importante. Agora, o que é muito degradante é o garimpo ilegal.
isso que a gente está ouvindo está nas manchetes todos os dias. É uma atividade totalmente ilegal, totalmente degradante, degrada os próprios garimpeiros, certo? Porque eles lidam com mercúrio, vocês sabem melhor do que eu o que isso causa. Degrada os próprios garimpeiros, degrada os rios, os peixes e as populações indígenas. É preciso que se diga que a legislação brasileira hoje diz que mineração em terra indígena é proibido. Então, a mineração é um ponto que precisa ser discutido, quer dizer, feito com cuidado, tudo bem, né? Tudo bem não. Existem, por exemplo, a Alcoa, que está lá desde 2008, ela... quando você entra, a legislação diz o seguinte: quando um projeto tem impacto, e todos os projetos têm impacto, você tem que fazer uma compensação ambiental para aquelas comunidades e para as populações que vivem ali. Então, existem leis para isso, né? As leis têm que ser seguidas, mas com certeza. E uma coisa que eu esqueci de dizer, que é importante e também difícil, é o seguinte: as estradas são um vetor de desmatamento muito grande na Amazônia. O que eu queria dizer é que as estradas, quando as estradas são abertas na Amazônia e quando elas são pavimentadas, porque se elas não forem pavimentadas, a floresta toma conta e coisa. Quando elas são pavimentadas, elas são um vetor de desmatamento. Existem alguns pesquisadores da Universidade de Minas Gerais que chamam esse vetor de desmatamento espinha de peixe. É fácil de imaginar. Tem a estrada e depois se abrem ramais para dentro da floresta, né? Então, enfim, todas essas discussões, professor, são discussões que tomara que os brasileiros discutam agora, né? Como é que a gente vai distribuir essas terras? Como é que a gente vai... Tem uma parte enorme do território. Bom, Daniela, eu acho que já estamos cumprindo o horário e agradeço aí a sua presença, os seus comentários nesse assunto. Eu acho que serve um alerta. Acho que a ideia dessas palestras é orientar, alertar toda a comunidade, não só os médicos, mas tem outras pessoas também assistindo. E certamente tem algumas perguntas aqui que deixaram de ser respondidas. Depois eu passo para você e passo para as pessoas. Muito obrigada, professor. Obrigado, tá? E agradeço a presença de todo mundo e aproveito já para convidar os outros, os colegas para as outras palestras nesse mesmo nível, tenho certeza, da Daniela. Eu tenho no dia 21 de agosto o economista Maílson Nóbrega vai nos falar sobre a economia brasileira frente à pandemia com o Covid-19. E no 4 de setembro o professor Esper Calas vai nos falar sobre o estado da vacina do Covid. Então, são duas palestras antes nesse nível aqui da Daniela. Convido também a Daniela para assistir essas outras duas palestras. E obrigado a todos pela presença e desejo já a todos um bom fim de semana. Um especial para você, Daniela. Obrigado a todos. Muito obrigada.